Histórias de sucesso e fracasso envolvendo o Bitcoin, por Nicolau Teixeira. Bitcoin, desde o seu surgimento em 2009, tem gerado uma variedade de histórias de sucesso e fracasso. Algumas dessas histórias são de pessoas que investiram cedo na criptomoeda e colheram os frutos de sua visão precoce, enquanto outras refletem os altos e baixos que caracterizam o mercado altamente volátil de Bitcoin. Ao longo dos anos, muitas dessas histórias tornaram-se emblemáticas, servindo tanto de inspiração quanto de alerta para quem entra nesse mercado. Histórias de sucesso. O caso de Laszlo Hanieks, a pizza de 10.000 bitcoins. Uma das histórias mais icônicas e, ao mesmo tempo, um exemplo do potencial e da volatilidade do Bitcoin, envolve Laszlo Hanieks, um programador americano. Em 2010, Hanieks pagou 10.000 bitcoins por 2 pizzas. Na época, o valor das criptomoedas era tão baixo que essa transação passou despercebida. Mas, em retrospectiva, os 10.000 bitcoins pagos por uma simples refeição valeriam centenas de milhões de dólares nos anos seguintes, quando o preço do Bitcoin disparou. Essa história, muitas vezes citada, é um lembrete da enorme valorização do Bitcoin desde os seus primeiros dias. Embora Hanieks não tenha ficado rico com essa transação, a história da pizza de 10.000 bitcoins tornou-se uma metáfora para o crescimento do Bitcoin, mostrando como uma pequena quantidade da moeda no início poderia ter mudado a vida de alguém para sempre. O caso de Michael Saylor e a MicroStrategy no presente. Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, é outro exemplo de sucesso no mundo do Bitcoin. Em 2020, Saylor decidiu transformar a sua empresa numa das primeiras grandes corporações a investir pesadamente em Bitcoin, comprando mais de 100.000 Bitcoins. A decisão foi inicialmente vista com ceticismo, mas ao longo do tempo, o preço do Bitcoin subiu consideravelmente, fazendo com que o investimento de Saylor se tornasse extremamente lucrativo. Para ele, o Bitcoin não era apenas um investimento especulativo, mas uma maneira de proteger a sua empresa da inflação e da desvalorização da moeda fiduciária. Este caso é um exemplo de como uma aposta estratégica em Bitcoin pode resultar em grandes lucros para quem tem visão de longo prazo e confiança no potencial do ativo. A MicroStrategy tornou-se um dos maiores detentores de Bitcoin no mundo corporativo, e Saylor ganhou reconhecimento por ser um defensor do Bitcoin no mundo empresarial. Histórias de fracasso. O caso de James Howells, o desaparecimento de 8.000 Bitcoins. James Howells, um ex-empregado de TI de Gales, é um exemplo clássico de como a volatilidade e a negligência podem resultar em grandes perdas. Em 2013, Howells, que estava a minerar Bitcoin em casa, acumulou 8.000 Bitcoins, que valiam cerca de 5.000 libras na época. Quando o mercado estava em queda, ele decidiu limpar o seu computador antigo e jogá-lo fora, sem perceber que os bitcoins estavam guardados em uma carteira digital nesse dispositivo. Após a ascensão do preço do Bitcoin, Howells tentou recuperar o disco rígido, que estava enterrado numa lixeira em um aterro sanitário. Apesar das tentativas de convencer a cidade a permitir a escavação do aterro, o pedido foi negado, e ele nunca conseguiu recuperar os bitcoins. Este caso é um lembrete de como, sem a devida segurança e cuidado, até mesmo grandes fortunas podem ser perdidas no mundo das criptomoedas. O colapso da Mt. Gox, a maior exchange de Bitcoin da história. Uma das maiores histórias de fracasso envolvendo Bitcoin está relacionada à exchange Mt. Gox, uma plataforma de negociação de Bitcoin que, em 2014, faliu após alegadamente perder cerca de 850.000 bitcoins dos seus clientes, num valor superior a 450 milhões de dólares na época. A Mt. Gox foi, por um período, a maior exchange de Bitcoin do mundo, mas a sua falência foi um marco negativo na história do Bitcoin. A falência da Mt. Gox foi causada por uma combinação de hacking, erros internos de segurança e má gestão. Embora alguns dos bitcoins perdidos tenham sido recuperados mais tarde, muitos investidores ficaram devastados pela perda dos seus fundos. Este incidente trouxe à tona a importância da segurança nas exchanges de Bitcoin
e da responsabilidade das plataformas financeiras no manejo das criptomoedas de seus clientes. O impacto da volatilidade e da adoção no mercado, as histórias de sucesso e fracasso envolvendo o Bitcoin, não são apenas anedotas, mas refletem a natureza imprevisível e arriscada do mercado de criptomoedas. O preço de Bitcoin pode flutuar drasticamente, o que significa que investidores podem tanto fazer grandes fortunas quanto sofrer grandes perdas. Enquanto alguns veem Bitcoin como uma forma de alcançar a liberdade financeira e proteger-se contra a inflação, outros enfrentam o risco de perder tudo, como demonstrado pelos casos de fracasso. A adoção crescente de Bitcoin em mercados emergentes, bem como a entrada de investidores institucionais, como a MicroStrategy e o próprio Elon Musk, são indicativos de que o Bitcoin está a ser cada vez mais reconhecido como uma alternativa legítima ao sistema financeiro tradicional. No entanto, as falências de exchanges e as perdas de grandes quantidades de Bitcoin destacam a necessidade de uma abordagem prudente e de uma infraestrutura mais robusta para garantir a segurança e a confiança dos utilizadores. Resumindo, as histórias de sucesso e fracasso em torno do Bitcoin são um reflexo da natureza volátil e emergente desta moeda digital. Enquanto alguns ganharam milhões, outros perderam fortunas devido à falta de precaução, erros de gestão ou simplesmente pelo preço imprevisível da criptomoeda. Através destas histórias, fica claro que, embora o Bitcoin tenha o potencial de gerar grandes recompensas, ele também apresenta riscos significativos. Para aqueles que entram nesse mercado, é crucial estar preparado e consciente dos desafios que podem surgir, garantindo segurança e adotando uma estratégia de longo prazo para lidar com as incertezas e volatilidade do mercado. Muito obrigado por teres escutado o texto até aqui. Espero que esteja tudo bem contigo e um abraço enorme do teu madeirense bitcoiner maximalista favorito. Viva a liberdade!